Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre avaliação nutricional, especificamente sobre medidas antropométricas e índices e sobre análise bioquímica. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, começando a falar aqui um pouquinho sobre a antropometria, ela se refere a medidas de massa corporal, estatura e alturas, os diâmetros e comprimentos ósseos, espessura das dobras cutâneas, circunferências e alguns índices que avaliam o risco de desenvolver doenças. O índice, por exemplo, de massa corporal, ele é um índice muito usado no mundo para avaliar aí a questão nutricional do paciente. Então, ele vê a massa corporal em quilogramas dividido pela estatura ao quadrado, né? Essa estatura estará em metros. Então, um exemplo aqui que eu trouxe, né? Se você tem um sujeito de 92 quilos e uma estatura de 1,77, se você fizer 92 dividido por 1,77 ao quadrado, você chega aí o valor de IMC de 29,36 quilogramas por metro quadrado. Se a gente olhar nessa tabela, né, do IMC para adultos, existem classificações específicas para crianças, geralmente, né, são baseadas em curvas de percentis, e existem também classificação diferente para idosos. Então, essa tabela aqui da OMS é uma classificação para indivíduo adulto. Baseado no exemplo que a gente viu, nesse aqui, que o paciente, né, ele tinha aí 29,36 kg por metro quadrado, considerando que ele é um adulto, ele estaria então classificado com excesso de peso, né, quase um nível aí de obesidade classe 1. Outro índice bastante utilizado é o índice cintura-quadril ou relação cintura-quadril. Ele é usado para estimar a distribuição de gordura e os riscos associados de morbidade e mortalidade. É um índice muito simples, que eu pego o perímetro da cintura em centímetro e divido pelo perímetro de quadril também em centímetro, tá? Então, um sujeito aí, por exemplo, com 110 de cintura e 120 de quadril, ele teria aí um índice cintura-quadril de 0,92. Existem classificações do ICQ que diferencia entre homens e mulheres, e existem uma também que diferencia de acordo com o sexo e com a idade. Então, suponhamos que esse paciente aqui fosse do sexo feminino. Também nós temos a relação de cintura e estatura. Ela pode indicar também o risco cardiovascular. Seria o perímetro de cintura dividido pela estatura, tudo em centímetros, tá? Então, lembrando, né, que alguns erros que acontecem, às vezes a pessoa, ela coloca a estatura em metros, mas na verdade seria centímetros. Então, você pegou lá uma estatura de 1,67, seria 167, tá? Os valores acima de 0,5, ele é dito como um risco cardiovascular elevado. Também é utilizado a circunferência abdominal, que ela reflete melhor o conteúdo de gordura visceral que a relação cintura-quadril. Então, tem pessoas que utilizam direto ela. Ela tem uma grande associação com a gordura corporal total, e é importante destacar que, apesar do nome dela, né, ser dito como circunferência abdominal, ela é medida na menor curvatura aparente, tá? Então, não é sobre a cicatriz umbilical. Então, aqui nós temos uma tabela de classificação retirada aí da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e a gente observa, por exemplo, um homem com valor de cintura, né, da circunferência abdominal, maior ou igual a 94, ele já teria um risco aumentado, enquanto se fosse maior ou igual a 102, um risco muito aumentado. A mulher maior ou igual a 80, risco aumentado,
e maior ou igual a 88, risco muito aumentado. Outro índice que vem sendo utilizado é o índice de adiposidade corporal, o IAC. Ele avalia, né, o percentual de gordura através da circunferência do quadril, que tem que estar em centímetros, dividido pela altura vezes raiz quadrada da altura. A altura ali deve estar em metros. Tudo isso menos 18, tá? Então, o ponto de corte aí seria, por exemplo, indivíduos homens com 25% acima disso, né, seria elevado, e mulheres acima de 35%. É importante destacar que todos esses índices, eles são usados em conjuntos, muitas vezes para poder fazer uma análise, né, desse paciente, uma análise mais real do paciente. Porque às vezes, eu utilizando só um índice e outro, como todos eles apresentam falhas, eu não estou tendo uma visão global desse indivíduo. Então é importante eu utilizar mais de um para me ter uma análise mais global do paciente. Além disso, gente, é importante eu sempre analisar os índices e juntar também, por exemplo, com uma dobra cutânea, que vai avaliar o percentual de gordura, ou com a bioimpedância, que também vai fazer essa análise, porque muitas vezes eu posso ter um paciente, né, que o IMC dele deu como sobrepeso, mas às vezes é porque ele tem um elevado nível aí de massa muscular e não é realmente, né, um quadro aí de sobrepeso. Agora, em relação à análise bioquímica, né, existem várias análises, né, então o nutricionista ele pode fazer a solicitação de exames bioquímicos e existem vários exames, né. Trouxe aqui os mais comuns, né, então, por exemplo, o hemograma, ele, né, considera, né, então, primeiro a gente tem que lembrar que o sangue ele é composto por células, né, como eritrócitos, leucócitos e plaquetas, e pelo plasma. O hemograma ele é um exame utilizado para avaliar os eritrócitos, que é a série vermelha, os leucócitos, que é a série branca, e as plaquetas, né? A análise desse exame, ela então compreende o conjunto de informações sobre anemias, infecções e inflamações, leucemias e alguns distúrbios de coagulação sanguínea. Então, são análises importantes. Então, os eritrócitos, né, no hemograma, avaliam-se o número e o aspecto dos eritrócitos, que em estados patológicos pode apresentar alterações de tamanho, formato e coloração. A hemoglobina, a concentração, né, da hemoglobina no sangue, ela varia de acordo com o gênero e a idade e define a condição de anemia, então também é importante essa avaliação. O hematócrito, ele vai avaliar a porcentagem das hemácias que pode estar diminuída por redução da síntese, né? Por exemplo, uma doença renal, hemorragia, ou por perdas, né? Como a hemólise, queimadura e hemorragias. A série branca, né? Os leucócitos, são as células presentes no sangue, responsáveis pela defesa do organismo contra toxinas, vírus e bactérias, e eles são classificados em 3 grupos. Os granulócitos, que seriam os neutrófilos, basófilos e eosinófilos, os linfócitos e os monócitos. Então, a série leucocitária, os leucócitos, ela é indicada para diagnóstico ou acompanhamento de infecções, inflamações, alergias ou leucêmicas, né? Porém, situações de estresse, gravidez, exercício, alimentação e uso de medicamentos também, né? Pode alterar esses resultados. Então, tem que fazer uma análise com cautela. A contagem total de linfócitos indica aí a defesa celular e as reservas imunológicas momentâneas aí do organismo do indivíduo. E pode estar aumentada nas infecções virais, agudas e doenças colagenosas e diminuída com o uso de corticosteroides e em doenças relacionadas com a deficiência aí do sistema imunológico. As plaquetas, né? O estudo aí da série plaquetária vai incluir a contagem de plaquetas e sua avaliação morfológica. A trombocitopenia pode ser consequência da redução da produção de plaquetas, por exemplo. E as alterações no número de plaquetas estão associadas aí a diversas condições, como alterações medulares, aterosclerose, diabetes,
lipidemias e o tabagismo. Agora, em relação à albumina, né? Ela é uma proteína sintetizada e secretada aí pelo fígado e que corresponde aí à principal fração das proteínas totais existentes no plasma. A redução dos níveis dela resulta em seguintes fatores, como diminuição de sua síntese, que pode ser ocasionada, por exemplo, por uma doença hepática, diminuição da ingestão de proteínas na dieta, catabolismo das proteínas corporais, isso pode ser induzido, por exemplo, por uma doença ou estresse, e uma excreção anormal da proteína na urina, como ocorre na síndrome nefrótica. Também nós temos exames bioquímicos para a avaliação do acompanhamento de doenças cardiovasculares, então, por exemplo, glicemia de jejum, né, que é um dos indicadores aí de diabetes, colesterol total, HDL, que é o colesterol bom, né, triglicerídeos, o LDL, que é o colesterol ruim. Então, todos esses, não só essa parte aqui, né, da glicose, como dos parâmetros de colesterol, triglicerídeos, tem classificação, os demais também traz essa classificação para você definir, né, se a pessoa está, por exemplo, com alguma deficiência ou com muita quantidade no sangue, tá? Outros associados aqui também, nós temos a avaliação da insulina, da hemoglobina glicada, também estão relacionados ao diabetes, e proteína C reativa de alta sensibilidade também. Também temos a bilirrubina, né, que a elevação dos níveis, né, estão associados à hemólise, que seria a destruição dos glóbulos vermelhos, ou com anormalidades hepáticas que vão dificultar aí a sua excreção. É importante destacar, né, outros exames para acompanhamento também de anemia, como, por exemplo, ferro, transferrina, ferritina, porque sabe-se que o ferro ele é transportado no plasma ligado, né, a uma glicoproteína específica que é chamada aí de transferrina e é armazenado principalmente nas células da medula óssea, fígado e baço sob a forma de ferritina. Então, a ferritina, a dosagem dela é um melhor indicador aí da quantidade de ferro armazenada no nosso organismo. Então, por isso a importância aí da avaliação também desse indicador. Gente, essas foram as referências utilizadas para montagem dessa aula. Foi uma aula aí mais revisional, né, sobre avaliação nutricional, né, que a gente traz aí alguns parâmetros bioquímicos, alguns parâmetros antropométricos, né? Porque é uma disciplina, a avaliação nutricional engloba várias análises, não só essas, tá bom? E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula e nos vemos na próxima. Muito obrigada!